Olá, estamos no ar com mais um programa Entre Faces aqui pelo Litoral em Pauta. Muito obrigado pela sua permanência por aqui. Você já sabe que pode e deve nos seguir, enfim, tudo aquilo que a gente já sugere para que seja feito através das redes sociais. E eu agradeço muito sua presença. Hoje com um assunto para lá de interessante, quando a gente fala a respeito de proteger marca, quando a gente fala a respeito de propriedade intelectual, uma série de coisas que ainda, por mais que se fala, ainda tem um tabu, mas que a gente vai esclarecer tudo isso aqui, além de falarmos de outros assuntos em torno daquilo que chamamos de advocacia. Por isso, a minha convidada de hoje é Roberta Staveneve, a quem eu agradeço demais por estar aqui comigo. Muito obrigado, Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Clóvis. Boa tarde a todos. Eu que agradeço essa oportunidade. É um prazer, sempre um prazer estar com você, trazendo para o seu público esclarecimentos e nesse bate-papo legal que eu tenho certeza que vão tirar muitas dúvidas e vai ser esclarecedor. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, e é bom que você fique ligado, você que está buscando, está querendo saber sobre sua marca, saber sobre atendimento, enfim, fique conosco porque eu tenho certeza que vai ser muito interessante esse bate-papo. Mas antes de entrarmos nesses assuntos especificamente, Roberta, eu vou chamar a Roberta não de doutora, porque afinal de contas eu a conheço já há algum tempo e a gente tem essa liberdade, mas é a doutora que está aqui ao meu lado, que nesse momento não é mais a doutora, é a Roberta que vai falar sobre ela. Ótimo. E toda a sua trajetória até aqui. Roberta, diga pra gente. Vamos lá. Eu sou uma paulistana, genuína, nasci em São Paulo, venho de uma família de 4 irmãos. Nunca pensei em outra coisa a não ser advogada, então desde pequenininha, Clóvis, o que você quer de presente? Eu quero máquina de escrever, né? Quero o que tínhamos na época. Quero uma máquina de escrever. Então, as minhas brincadeiras... Então, eu colocava uma capa para falar que era juíza. Então, as minhas brincadeiras já giravam em torno de algo que eu nem sabia que era o termo advocacia, juíza, mas ia para a linha do direito, que eu fui descobrir na minha adolescência, então eu sempre falei, eu quero ser advogada. E não me vejo fazendo outra coisa. Então eu sou advogada há 25 anos, completei 25 anos de carreira no ano passado, tenho uma vasta experiência em direito da família e sucessão, que é uma das minhas especializações, inclusive fizemos vários podcasts sobre esse tema. Tenho especialização em penal, foi a minha primeira especialização em penal e processo penal. E agora, aqui em Caraguatatuba, há 5 anos, eu venho desenvolvendo o trabalho com o registro de marcas e patentes. Então, resumindo um pouquinho da minha trajetória, foi essa. Então, olha só, a gente sabe, né, que a pauta, quando nós falamos do direito em si, da advocacia, ela tem diversos campos, ela é muito grande tudo aquilo que se pode fazer. Sim. Mas a questão das marcas e patentes, e daqui a pouco nós vamos falar sobre atendimento enquanto advogada, mas sobre a questão marcas e patentes, ultimamente tem se falado muito. E tem muita gente, inclusive, perdendo marcas e tudo mais por conta de não ter tido o cuidado do seu registro. Explica pra gente como que é isso, Roberto. Vamos lá. A primeira questão que nós temos que saber é que, quando falamos de marcas, de registro de marcas e patentes, é saber que isso está dentro do direito. É uma ramificação, é um ramo do direito, que é o direito de propriedade intelectual. Então, temos a parte administrativa, comercial, que é o registro em si, mas temos toda uma legislação e a parte jurídica. Hoje em dia, se busca muito, né, a questão do registro, se fala muito, principalmente nos últimos meses, por conta da exigência das plataformas em se ter um registro para atuar como uma loja oficial, por exemplo, na Mercado Livre, tá? Um exemplo. E muita gente, muitos empresários, empreendedores, ainda confundem, na verdade, com ter um CNPJ. E isso é completamente diferente. Então, CNPJ é a inscrição estadual junto à junta comercial do Estado, que vai garantir para você
seus direitos enquanto no ramo tributário, vamos colocar assim, impostos, como empresário, para você atuar como empresário. O registro de marcas e patentes já vai te garantir uma exclusividade na sua marca a nível nacional, em todo o território nacional. O CNPJ vai garantir o seu registro como empresário no estado, tá? No seu estado. É totalmente diferente. A proteção já é mais ampla, né? A questão do registro. E essa exclusividade vai fazer com que você tenha a proteção de que um concorrente não registre a sua marca, não faça uso indevido da sua marca. Então, até para que a gente esclareça mesmo e fique muito ciente disso, independente se o meu cadastro no CNPJ for o mesmo nome da minha marca, porque às vezes acontece isso, né? De nome da pessoa física e nome fantasia, aquela coisa toda. Sim. Mesmo que no meu cadastro esteja o nome da minha marca, mas eu não tenho registro, eu não sou o dono dessa marca. Não é o dono dessa marca. Você será efetivamente o dono dessa marca, com legitimidade para brigar frente à concorrência, somente com registro no NPI. Caso contrário, a gente brinca, né? Tem um slogan muito utilizado, claro que juridicamente temos algumas questões que dá para brigar, mas acaba sendo uma verdade. Só é dono da marca quem registra, e quem registra primeiro, né? Quando você entra com o depósito da sua marca, o pedido, você já tem uma prioridade. E se você não faz esse registro, você não dá entrada, qualquer um pode entrar, registrar, e você vai ser surpreendido com uma notificação, você pode ser surpreendido com uma notificação solicitando que você deixe de usar a marca. Vão te dar um prazo, às vezes 5 dias, 10 dias, depende do escritório que está à frente. E se você não o faz, essa pessoa, essa empresa, ela pode entrar com uma ação judicial exigindo. E aí acarreta, além de você perder todo o seu investimento. Imagina. Eu fico aqui imaginando. Você já fez todo o projeto, papelaria, fachada, sim. Já teve todo o investimento, só que você não se preocupou com o registro. Que às vezes muita gente acha, não, porque é um absurdo, é caro, é isso, é aquilo, aquilo outro, e vai sair muito, muito mais caro, né? Infinitamente mais caro. Às vezes você vai deixar de investir, porque é investimento, porque a marca é investimento, a marca é patrimônio. Ela agrega, o registro vai agregar valor à sua empresa. Então, e realmente acontece isso. Você vai ter que deixar de usar e você vai perder todo o investimento. Então, se você está... O que eu costumo orientar? O correto, o ideal, né? Seria, estou pensando numa marca, em abrir a minha empresa. Aquele momento que você vai escolher o logo ou a marca, você já tem que procurar um profissional, pedir para fazer uma pesquisa, que nós chamamos pesquisa de viabilidade. Esse profissional, ele vai ter acesso, vai fazer essa pesquisa, vai dizer, olha, essa marca é fraca, essa marca é uma marca forte, essa marca já tem uma semelhante, tem um risco de você não conseguir, de ser indeferido, essa marca está liberada. Então, você vai ter todo esse parâmetro, essa assessoria desse profissional antes de abrir CNPJ. Se você usa, né, o mesmo CNPJ com um nome fantasia, pior ainda. Pior ainda. Mas antes de você jogar em rede social, e eu até brinco com os clientes, falo, olha, eles dizem, né? É só uma lojinha no Instagram. Tem que registrar a sua lojinha no Instagram, porque a porta é um portal para que outro vá lá, pesquise, olha que nome legal e registre. Não, é lógico que sempre existem os aproveitadores de plantão também. Existem. Que é aquela história, como você disse, eu observei que determinado nome é muito interessante. Deixa eu ver se tem registro. Não tem? Passou a ser meu. Passou a ser meu, exatamente. Você sabe que isso... Porque aí passou a ser meu porque ele vai lá registrar. É essa a ideia. Exatamente. Você sabe que isso me faz... me remete a um passado, Roberta, quando as pessoas registravam
os sites, os nomes dos sites, depois vendiam isso. Depois houve uma mudança nas regras e na legislação de internet que parece que isso ficou menos dessa forma. Mas era muito comum. A pessoa ia lá, registrava diversos sites. E se você quisesse registrar, você não conseguia aquele domínio e você era obrigado a pagar. Mas acontece também. É? Eu ia chegar nesse ponto. Acontece exatamente isso. Então, tem muitas empresas que trabalham nesse sentido. Vamos registrar, vamos pesquisar, e depois a pessoa vem desesperada, querendo, eles oferecem, né, um valor, vai depender do tamanho, né, vou colocar entre aspas aí, o tamanho que está essa empresa, que nível que está essa empresa, e vão te cobrar 10, 20, 30, 100 mil, e aí não tem valor, vai depender muito, e tem os aproveitadores de plantão que trabalham dessa forma realmente. Acaba sendo um negócio de É alguma um forma, negócio, né? Então, acaba por sendo um que é que a negócio, gente não vai se precaver para não cair nessa malha, né? nessa malha. Então, eu sempre falo, eu concordo. Primeiro momento, a gente busca sempre, quando eu vou criar alguma coisa, Uhum. primeiro momento eu vou em busca justamente se já existe algum domínio, se já existe algum perfil com o nome e tal, e vou eliminando. Claro que isso não dá segurança nenhuma, porque o que vai Não, dar segurança é o registro. Mas sim, é o mínimo que se possa fazer. sim. Mas uma coisa é fato, Roberto, e sempre eu peço para os meus convidados sempre me corrigirem se eu Uhum. estiver errado, afinal de contas, os especialistas são vocês. Mas o que eu vejo é que o empresário, de um modo geral, ou aquele que está se lançando no mundo empresarial, tem alguns cuidados que me parece que foge e que ele, ou por falta de orientação, ou por qualquer motivo, acaba esquecendo, né? E esse é um detalhe tão importante, não? É um detalhe de suma importância. Eu acho que tem a questão, vai muito do perfil do empresário. Hoje em dia, eu vejo que isso já mudou um pouco, tá? Já vem se alterando. Eu tenho clientes, Clóvis, sem brincadeira nenhuma, que eu tenho até eu dou sempre esse exemplo. Ela fazia brigadeiro em casa, artesanal, e saía vendendo na praia. A primeira preocupação dela foi o registro. Tem um outro há pouco tempo, vou vender espetinhos. E investiu, ele falou, não, eu quero todas as classes, eu vou fazer o registro. Foi a primeira coisa que ele fez. E tem os grandes que ainda não fizeram e ainda acham, isso não é prioridade. Então, é a questão da mentalidade, né? E nós aqui, nosso papel também é abrir a mentalidade, sempre estou dando palestra, ministrando palestras nas minhas redes sociais, falando da importância. E esse é um trabalho constante. Mas você está certo. É a mentalidade do Porque, empresário e é isso. que prefere correr o risco. Pois é, e, assim, aquela história. Bom, eu vou abrir uma empresa, procura-se contador, procura-se. Por que O é que advogado, não. o jurídico, tem que ter. Mas por que não se preocupa com a Antes, marca? Não com a adianta marca. chorar o leite derramado, Não adianta. né? Não adianta. É algo que se pensar. Então, você aí que está buscando, que já está nessa fase, ou que já tem uma marca e ainda não está registrada, cuidado, porque pode ser muito nocivo e vai ficar muito mais caro do que se imagina. Agora, Exatamente. Roberta, dentro de todas as possibilidades de registros e tudo mais, o que é e o que não é registrável? Porque eu ouvi dizer, inclusive, que até nome artístico individual também tem que passar por um registro. É isso? Tem que passar por um registro. Então, nome artístico, chefe de cozinha, protocolos de estética. Então, a Caramba. pessoa tem a clínica lá de estética. Tem lá o nome do salão. Só que ela tem os protocolos, ela estuda, ela monta a apostila, os cursos, registrável. Nós temos também a área dos direitos autorais, que aí música, livros, apostilas. Temos a questão que muitos confundem do desenho industrial, que são as patentes. Então, tudo isso é registrável. Invenções ou um aprimoramento de um produto. Então, praticamente tudo se registra. E aí, claro que nós vamos fazer uma análise, porque tem produtos já registrados, já patenteados, produtos de alto renome, que tem regras, tem a lei específica. Mas música, nome artístico,
nome de programa de TV, importantíssimo. Olha Cursos de aí. mentoria, temos bastante. Tem uma galera hoje muito preocupada, graças a Deus, estão se preocupando mais em proteger, né, esses cursos, palestras. Então, é uma gama aí bem grande. No meio musical, existe uma prática que alguns acreditam que seja suficiente. Não sei se você vai me dizer agora. Por exemplo, eu tenho uma música e eu não me recordo agora, alguma coisa de anterioridade, que eu não me lembro o termo correto. Por exemplo, se eu tenho lá, para eu garantir que a música é minha, eu pego a música e mando via e-mail, por exemplo, para mim mesmo. Isso mostra que é minha. Me dá o direito de reivindicar que ela é minha mesmo ou o registro faz a diferença? Não, o registro faz toda a diferença. Você ter a documentação, provas de que foi você, através de gravação, datas, são indícios, são meios que nós vamos utilizar para o registro. Ou se alguém entrar com uma oposição em relação a isso, falar assim, olha, essa letra já era minha, a música, enfim. Não, eu tenho aqui a prova. Então, são meios de prova para que nós possamos defender, né, e mostrar também que a sua originalidade. Então isso vai me servir como prova numa batalha jurídica, mas não é a Também. garantia. Não é a garantia. Entendi. Não é garantia, né? Não só numa batalha jurídica, porque nós temos, no caso, por exemplo, da marca, né? Que a gente está falando muito de marca. Quando nós damos entrada nessa marca, fazemos o depósito, tem um período desse processo que nós chamamos de período para oposição de terceiros. Então, o processo vai ficar lá durante 60 dias para que terceiros, né, tá lá, é público, o site do NPI é público, a plataforma, e quando a pessoa, se tiver uma assessoria, que é muito importante, acompanhando a sua marca, se algum terceiro se sentir prejudicado, ele vai entrar naquele processo, vai falar assim, olha, a marca, o nome ou o logotipo, estou me sentindo prejudicado, entendo que é meu direito. Então, o NPI, ele vai nos notificar dessa oposição, nós vamos apresentar uma defesa, dizendo não, olha, ele tem a anterioridade, ele já utilizava, aí entra, acho que a questão talvez da anterioridade que você citou. E eu já uso a marca há mais tempo, embora eu só dei entrada agora no depósito. Então, são argumentos Perfeito. que serão utilizados, assim como toda essa documentação que você, gravação, documentos hábeis que nós temos para essa defesa. Mas aí vale dizer o seguinte, tudo isso que nós estamos falando, quem define, de fato, é o cara com o martelinho na mão, né? É o cara com o martelinho na mão. São os juízes lá, os avaliadores do NPI. Então, no final, nada disso é garantido, porque tem várias outras questões na lei que eles vão avaliar sobre a marca. Tanto é que quando você faz a pesquisa de viabilidade, vem lá, que não é 100% garantido. Por isso, a importância de uma assessoria, né? Você, como um profissional na área, o risco dessa marca ser indeferida ou de entrar em uma oposição e você não conseguir um sucesso em um deferimento é muito maior. Porque os prazos também são muito complicados. Se você pesquisar, Clóvis, você vai ver lá, qualquer um pode registrar marca. Se vocês me perguntarem, doutor, eu posso fazer meu registro sem essa... Sim, qualquer um pode entrar no site do NPI e tentar fazer o registro. Só que você vai... Bem dito, tentar fazer. Tentar fazer. Agora, conseguir ter o êxito é outra coisa. Por quê? Uma das questões, prazos. Então, são muitos prazos, tem a questão técnica, porque na hora de você defender, entrar com uma oposição, porque você também pode entrar com uma oposição, ou fazer uma defesa, você tem que ser extremamente técnico. É porque nós vamos passar, inclusive, por questões, né, Roberta, de cores, o logotipo, tudo isso que faz uma diferença tremenda. Sim. E olha, nós vamos continuar já esse papo, mas antes eu vou pedir para Yasmin. Yasmin, se você quiser, por favor,
Pode trazer? Vou te Olha convidar para aqui. tomar um café do Prosa e Poesia. Olha. Yasmin, muito obrigado. A sempre prestativa e excelente Yasmin nos ajudando aqui. Muito obrigado, viu, querida? Obrigada, Yasmin. Esse é o Café Prosa e Poesia. Então veja só que apresentação, tudo isso pra gente. E você precisa conhecer esse local. Eu sempre pergunto para os meus convidados, eu exagero quando eu falo do Prosa? Não, o Prosa é maravilhoso, eu já conheço há algum tempo, já frequento há algum tempo. E o carinho, o atendimento, a delicadeza, os detalhes, né? É um cuidado, um capricho que é impressionante. É impressionante. E o café é maravilhoso. Então você está convidado. Eu já até soltei uma dica aí nas redes sociais também sobre os livros que tem à sua disposição aqui. O ambiente é muito legal, aqui você respira arte e cultura de fato. Então não perde essa chance não. Vem para cá também. Venha numa dessas que a gente está gravando aqui, que você pode acompanhar inclusive a nossa gravação do Entre Faces. Muito bem, Roberto. Então vamos voltar aí para a questão, estávamos falando de cores, formatos, logotipo, tudo isso entra também no registro de propriedade intelectual. Sim, entra, porque nós temos o registro tanto da marca, que pode ser nominativa, você registrar só o nome, como também o registro da marca mista, porque aí você vai registrar o nome e o logotipo. Tá? São as duas principais. Temos a tridimensional, que aí é aquela questão garrafa da Coca-Cola, Yakult, né? Que é o produto em si. Mas temos essas três possibilidades. Você citou algo muito interessante, fique à vontade para tomar seu café também, Roberta. Sim. Algo muito, muito interessante quando nós falamos, por exemplo, de Coca-Cola. Ouso dizer que, se não for a marca mais famosa do mundo, está perto disso. Está perto disso. E eles criaram algo que eles se dão ao luxo de, inclusive até, eu me lembro de um outdoor, Roberta, em São Paulo, que nós víamos, que era só um outdoor todo preto e uma silhueta da garrafa da Coca-Cola em neon. Exatamente. E todos sabiam do que estava sendo dito. Todos sabiam. E essa silhueta que nós estamos nos referindo para registro. E quando você entra, você vê que tem várias, porque como ela vai sempre modificando, né? Justo. Eles vão registrando. Me desculpe até te interromper, mas só lembrar do seguinte. Nessa ocasião, vocês se lembram que as garrafas PET, quando começou a garrafa PET, todas elas eram no mesmo formato cilíndrico, inclusive a Coca-Cola. E ela conseguiu desenvolver a garrafa PET na silhueta da garrafa de vidro. É a única que tem uma silhueta diferente. É a única. Né? E tudo isso está lá registrado. Quando me perguntam, doutor, eu vou mudar meu logotipo, preciso fazer um novo registro? Precisa. Precisa fazer um novo registro, porque você mudou o logotipo, né? Então, nós entramos com um novo processo, porque as empresas mudam muito, né? Sim. Slogan também é importante, também é registrável. Super importante, se você tem um slogan, registrar também. Então, tudo isso são coisas que passam desapercebidos e deixa aí a sua marca. Imagina quantos vulnerável. Detalhes, né, que nós estamos falando. Sim. Então, porque assim, quando a gente fala de marcas e patentes, né, e também vamos até quebrar isso, porque existe diferença de marca e patente, essa coisa toda. Sim. Mas quando a gente está falando disso, parece que é só questão do nome. Ah, registrei meu nome. Não, olha só, gente, quantas coisas tem. E a cada mudança, um novo registro. É um novo registro. Mudou o logotipo, acrescentei uma palavrinha lá, um termo, novo registro. Por quanto tempo eu tenho direito de utilizar o registro? Boa. 10 anos. 10 anos. São 10 anos. Eu estou perguntando isso porque houve marcas famosas e grandes que perderam por conta de negligência, ou seja, não renovaram o registro e perderam. Olha só que absurdo. Acontece bastante. Então, são 10 anos. Nós trabalhamos no escritório prestando assessoria. Nós não queremos vender registro, não é isso. E você sabe da nossa história, desde que nós começamos aqui, a importância que nós damos do atendimento individualizado, personalizado, humanizado, porque eu gosto de conhecer a história da marca. Eu acho muito importante saber essa história, como começou, e isso é bem legal, porque o escritório, ele tem uma assessoria, ele presta uma assessoria por 10 anos se o cliente quer.
Então, Olha que você vai maravilha. ficar tranquilo, né? Nós cobramos uma anuidade, onde nós temos um sistema, onde esse sistema vai nos apontar se algum risco de alguma marca semelhante ou igual. E nós vamos falar assim, olha, Clóvis, tem um camarada lá que entrou com uma marca parecida com a sua, isso pode dar confusão. E aí nós vamos sentar para uma análise jurídica com você, tá? E para avaliar todos esses riscos, o que fazer e tomar as providências. Mas em relação ao tempo, 10 anos. Quem não tem essa assessoria, não faz esse acompanhamento, acaba esquecendo, deu os 10 anos, né? Tem um prazo ainda lá que o NPI concede, cai em domínio público, aí qualquer um pode registrar. Imagina uma Coca-Cola perdendo. Não, isso Não jamais vai acontecer. Isso não vai. Isso não vai acontecer. Não adianta nem a gente querer. Não adianta nem torcer. Mas se a gente está falando da dificuldade do empresário de registrar lá do marco zero a sua marca, que dirá então a renovação? Porque também ele entende que é ad eterno. Né? Ad eterno, não é. Não vai acontecer mais nada. Por isso a importância. E outra, o passar do tempo também traz uma certa vulnerabilidade. Sim, total. E essa vulnerabilidade em vários aspectos. Tanto para aquele que acha que está sossegado, esqueceu, está registrada a marca, não vou ter nenhum problema. Ninguém vai querer registrar o meu nome, a minha marca, não tem... Tem muito essa coisa de achar, não, meu nome não é bom. Meu nome não é bom. Meu nome é tão simplesinho. Vai nessa. Aí eu vou dar um exemplo. Nomes próprios, tá? E não vou citar, mas aqui mesmo na cidade, uma pessoa com um nome bem conhecido utiliza seu prenome como marca. Temos o Empreenda, Caraguá. Nesse evento do Empreenda, outra pessoa, outra marca, viu, gente? Completamente diferente. A pessoa está há 40 anos no mercado, nunca utilizou a mesma marca, mas viu o sucesso da outra empresa, da outra marca, foi lá, acabou o Empreenda, entrou com registro, e nós estamos numa briga aí judicial. E a outra pessoa sequer usa o nome. Então você só vê... por picuinha. Só por picuinha. Então, a vulnerabilidade. E o que eu ia complementar é que eu falava assim, registra. Mas é meu nome, não vou registrar. Quem vai querer usar o meu nome? Parece coisa, aquela mulher, tá vendo? Coisa de mulher. Falei, eu avisei. Foi isso. Logo, com essa pessoa, aconteceu. Tá lá. E a gente tem muito disso de até mesmo se colocar para baixo, de achando, não, colocar para baixo, não imagina. Dá o valor. Eu só tenho nome porque eu tenho que ter. Não. Veja, a própria Roberta citou há pouco alguém que iniciou fazendo brigadeiros e vendendo de porta em porta. E se preocupou com a marca. Por quê? Porque está pensando no futuro, em crescer, em se tornar uma marca grande. Eu digo mais, essa empreendedora, esse empresário, ele está acreditando na marca dele, porque a partir do momento que, não importa, não vou registrar, não é prioridade, minha marca é fraca, então ele já está mostrando uma identidade aí fraca, né? Ele não tá... É aquela coisa assim, olha, é meio que a lei da atração. Ele não acredita na marca dele. Como é que o outro, o cliente dele, enxerga mais vai enxergar mesmo, então. Exatamente. É muito complicado. Eu falo que a marca é o espelho da empresa. E é fato. É a identidade da empresa. Ela vai chegar primeiro. Ela tá lá nas redes sociais. A marca é comunicação também, gente. Sem dúvida nenhuma. E é muito importante que se pense nisso. E com certeza, isso é fato. Quando a gente fala de logomarca, quando a gente fala de papelaria, quando a gente fala de fachada, isso é comunicação visual pura. Comunicação visual. Que faz com que você tenha sucesso ou não com a sua marca. Exatamente. A credibilidade e o fortalecimento da marca é muito importante e passa muito pelo visual. Né? Pelo visual. E o registro é isso. Vai te garantir a exclusividade, o reconhecimento, toda essa autoridade que a sua marca precisa. Então, você quer estar no mercado como uma marca forte, ter a sua identidade, primeira coisa é o registro. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Nesse assunto ainda, mas para a gente entender melhor, segmentos diferentes com mesmos nomes.
Posso, por exemplo, eu tenho uma empresa de limpeza de piscina, por exemplo, com o nome CR Piscinas, e de repente ter alguém que tenha CR Oficina Mecânica. Isso é possível? É possível. Isso já é possível. Como é que funciona aí? O NPI, quando você vai registrar sua marca, ele tem uma classificação chamada NICE. Então, nós temos serviços e produtos nessa relação do NPI. E nós chamamos comumente de classes. Então, quando eu vou analisar a marca, fazer essa pesquisa de viabilidade da marca, eu vou verificar qual é a atividade, peço para o cliente descrever essa atividade, e aí eu vou buscar nessa classificação. E tem marcas que são 2 classes, são processos, tá? 3 classes, 4 classes ou 1 classe, por exemplo. Um comércio de doces, a menina do brigadeiro, tá? Ela tem a classe 35, que é o comércio por qualquer meio, e aí nós vamos Instagram, redes sociais, e a classe 43, que é ter o local, para que vocês entendam, tá? Uma forma Claro. fácil de entender. O local físico. Quero abrir uma doceria, Sim. tá? Então, nós temos a classe 35, que garante o comércio, e a 43, 2 classes, 2 processos. Se outra pessoa, outra atividade, quiser abrir com o mesmo nome, tá? Uma oficina de carros, olha, de doce para fazer carro. Mas, para ficar bem claro, pode. Não vai haver problema nenhum, Perfeito. tá? Eis aí mais uma preocupação que você tem que ter na hora de registrar sua marca. Sim. Saber o que você quer para o futuro da sua marca também. Porque se hoje você não pensa nisso, mas amanhã você já tem uma inclinação, por exemplo, eu faço doces, mas eu também sou mecânico, é justo que você já se preocupe com isso, já correto? se preocupe com isso, corretíssimo. Outra coisa, quem pensa numa franquia? Franquia. Tem a classe própria para franquia. Então, eu já passo para o cliente. Você tem intenção de virar uma franquia, de franquear? Tenho. Então, nós temos a classe apropriada para isso. Perfeito. Excelente exemplo, excelente questão para se considerar. Olha, não é fácil. Agora, só para a gente encerrar esse assunto e passar para um outro assunto, que é a parte que nós vamos falar da humanização no atendimento e no relacionamento jurídico, marca e patente, diferença entre elas. Patentes. Patentes, vamos pensar em desenho industrial. Você vai patentear um desenho industrial, um produto, você criou, você tem uma mecânica. Eu vou dar o exemplo de uma cliente minha, que é mecânica de barcos. Eles desenvolveram um produto para mecânicos, aí nós vamos patentear. Então, quando nós falamos em desenho industrial, não se fala em registro de marca, é patente. Essa é a diferença. Entendi. Tá? Então, a marca, falamos em registro de marca, produtos, serviços. Quando nós falamos de algo que você desenvolveu, uma tecnologia industrial, por exemplo, patente. Perfeito. Então tá aí, esclarecidíssimo para que você saiba como trabalhar aí no seu negócio, na sua empresa. Uma única coisa que fica de lição aqui, não deixe de registrar a sua marca. Exatamente. Não deixe, porque você vai ter dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça. Muito bem, agora vamos falar um pouco mais, claro, aqui assuntos não faltam, né? Infelizmente o tempo não é tão longo, mas assuntos não faltam. Nós falávamos antes de começarmos a nossa gravação do programa aqui, justamente sobre a questão de, hoje em dia, a necessidade, não sei se é o termo, mas a humanização. Muito se fala de humanização em diversos setores. Sim. Isso se dá também no ambiente jurídico hoje, Roberta? Bastante. Hoje é praticamente uma pauta a questão da advocacia humanizada, né? E o que é essa advocacia humanizada? Clóvis, eu vejo assim, eu vou tirar, pegar o meu exemplo. Eu acho que envolve a comunicação, né? Uma comunicação clara com o cliente, com o perfil de cliente que você vai atender, uma comunicação clara, fácil. Que eu acho que tem a ver também com muito juridiquês,
Eu acho que isso não rola mais. Ó, vou botar o termo, não rola. Por quê? O cliente senta, ele quer algo fácil, ele quer que você solucione o problema. Que você dê uma solução, explique. Se você não tiver uma comunicação assertiva, humanizada, que envolve desde o vocabulário com esclarecimento jurídico de uma forma clara, eu acho que fica bem complicado. Você sabe que eu vejo dessa forma até o seguinte, Roberta. O ambiente tribunal, ele é um ambiente absolutamente formal. Muito formal. De um tratamento diferenciado, então tem o Supremo ali, o juiz que é o órgão máximo dentro ali. Estou falando na minha linguajar e você vai me corrigindo. Mas é a pessoa de maior importância dentro do tribunal, a forma como se dirige entre os advogados e tudo mais, e essa linguajar do juridiquês que nós ficamos boiando. Sim, né? sim, Numa audiência, a gente que é réu ou, sei lá, testemunha, você fica boiando, você não entende nem o que está sendo dito, parece que é até uma língua estrangeira, né? Latim, praticamente latim. Não, se usa muito latim, Se usa muito latim. E por que ainda se tem essa coisa, se conserva isso, Roberta? Eu acho que uma advocacia ainda, um ambiente muito tradicional. Isso também vai muito assim, pela região. São Paulo e Sul é ainda muito regionalizado, então são muito conservadores. E a questão do latim, toda a história do direito, e isso sempre foi muito utilizado na comunicação escrita, para demonstrar uma certa cultura, né, inteligência, então sempre foi muito utilizado no meio jurídico. Os novos hoje já estão sendo mais objetivos tanto na escrita, na comunicação escrita, os novos bacharéis, advogados, e com essa globalização, pós-pandemia, também audiências online, que mudou muito. Então, houve essa necessidade, né, de facilitar. Eu acho que até o meio jurídico deu uma relaxadinha, né? Acho que nem tá o próprio... levando... Nem vocês aguentavam mais isso, né? Exatamente. Era aquele absurdo de você sempre estar muito alinhado. Claro, faz parte do nosso meio. Não, eu vejo faz sim. muito parte. Eu não Cordialidade. Sim. Tem que se seguir, claro. Sim. O respeito, isso em qualquer aspecto, em qualquer ambiente. Nós estamos falando de exageros. É isso. De exageros, Perfeito. né? Nessa comunicação verbal, tratamento cliente, advogado, juiz, promotor. Então, eu acho que a pandemia, se é que houve algum benefício, nos trouxe esse benefício dessa comunicação mais leve, em todos os sentidos. E a questão do atendimento, eu vejo isso. Essa comunicação, esse atendimento humanizado é no sentido de deixar o cliente à vontade, de fazê-lo entender. Para nós também, né, entender o cliente é muito importante, essa comunicação, e acaba facilitando, porque é aquilo que você falou, você acaba relaxando, você não vai ficar perdido. Porque às vezes você chega na frente do advogado, você já chega travado. Não. Exemplo Não é disso, isso? eu precisei participar, eu participei muito poucas vezes eu tive diante de um juiz no tribunal, duas delas como testemunha, e uma delas uma ação mesmo em que eu estava lá, e que eu perguntei para o meu advogado, falei, como que eu me refiro ao juiz? Como que eu falo com ele? É doutor, é vossa excelência? Porque são tantos termos que a gente acaba com medo, a gente fica, pelo menos ficava, com medo de cometer alguma coisa e ser preso ali. E isso é muito importante que você está dizendo, porque nas audiências, quando temos testemunhas, eu costumo conversar com as testemunhas no sentido até de acalmá-las, porque eu sei que é um ambiente totalmente adverso, diferente, já tem esse estigma. E até certa hostilidade, né? Exatamente. E eu costumo dizer assim, olha, fica calmo, eu sei que tem um certo nervosismo, é comum, mas pensa assim, você não vai sair preso, o juiz não vai te bater, não vai te matar, fica tranquilo. Eu chego até a falar isso, para acalmar. E eu acho que faz parte dessa
desse atendimento humanizado também. Justamente. Né? E foi bem legal você falar da questão da testemunha, que é algo muito corriqueiro, principalmente a audiência trabalhista. Foi o meu caso. Quem faz trabalhista, meu Deus do céu, você às vezes conversa, a testemunha está lá, e você vê nitidamente que o nervosismo, a falta de preparo pelo advogado daquela testemunha, faz com que a testemunha chegue lá e não fale nada, mas bota tudo a perder. Eu posso até colocar algo a respeito disso? O que, a meu ver, tá? O que acontece também nas testemunhas trabalhistas é que, por exemplo, nem sempre a testemunha está lá de peito aberto, alma lavada e falando a verdade. Exatamente. Muitas vezes, ou ela quer pender para o lado da empresa, ou pender para o lado do amigo, que é ali, né, o colega de trabalho e tal. Sim. E aquela história, se a empresa me chamou como testemunha, eu tenho em mente o seguinte, eu sou obrigado a falar tudo a favor da empresa. Quando, na verdade, a testemunha tem que testemunhar os fatos. Os fatos e a verdade. Porque senão aí corre realmente o risco, se o juiz verificar uma má-fé, algo de ser processado. Então, e veja, então por isso que existe, e muita gente se recusa até mesmo de ser testemunha por medo, né? Se recusa. O problema da empresa, quando você vai ser testemunha da empresa, é negar e as pessoas têm medo de perder o emprego, né? Fato. Infelizmente é isso. Mas quem age de boa fé acaba chegando na frente do juiz, não vai conseguir mentir. Porque isso é verdade, não tem como. O juiz consegue tirar, não pense que você vai conseguir enganar, que você não vai. Não é. Tantos anos de estudo e mais a experiência também faz entender. Não só do juiz, o advogado do outro lado, que vai fazer as perguntas. Vai direcionar. E o intuito ali é arrancar realmente uma confissão. Você sabe que eu adoro filme de tribunal, né? Eu também. Adoro. Bom, imagino sim. Mas eu adoro justamente pela atuação dos advogados. Sim. E da forma como se conduz. Sim. E essa coisa de buscar, e às vezes causas que já estavam indo como perdidas, e um insight do advogado mostra que, pera um pouquinho, isso aqui, esse ponto não. E é muito curioso, eu admiro vocês, viu? É muito curioso, e é muito legal, porque a grande jogada é a questão, vou até falar, mas eu explico um termo, é a inversão do ônus da prova. É o momento certo, assim, olha, o outro lado, mas agora eu vou tentar inverter esse ônus para que ele prove o que ele está falando. Trabalhista, acontece muito isso. Estamos falando das audiências trabalhistas, então é o checkmate. Então, olha, estou pedindo horas extras, um exemplo, para o meu cliente. Ou melhor, um exemplo até mais fácil. Estou pedindo um reconhecimento de vínculo trabalhista. Se a empresa vir alegando, não, ele é autônomo, o ônus da prova é da empresa, em provar que ele é autônomo e que não existiu vínculo. Então, numa audiência, como tem uma ordem de quem vai falar, primeiro reclamante, depois reclamado, autor e réu aí para facilitar, é muito importante o advogado estar bem alinhado e saber conduzir uma audiência, porque numa dessa você já vira ali no início. Você que gosta aí dos filmes. Essa é a sacada. É que normalmente os filmes eles trabalham muito a questão criminal, né? Criminal, júri. Então, aí é mais pesado, é mais denso e tal. Mas eu vejo que, de fato, o advogado em si, a atuação do advogado no tribunal, no dia a dia, mas no tribunal E precisa gostar muito, né, Roberta? Precisa gostar bastante. É por isso que eu falei, eu me vejo fazendo outra coisa. Quando eu resolvi me fixar aqui em Caraguá, eu vim com uma mente assim, olha, advogada, gosto, amo, mas eu quero algo diferente. Vou abrir uma loja, vou pôr uns dreads, brincadeira. Mas eu queria algo diferente, mas na área comercial. Aí o que me surgiu? As marcas e patentes que tá no direito. Deu uma amenizada, mas não saiu. Não sai. Então tá na veia. Então eu não me vejo fazendo outra coisa. Então eu sou suspeita, adoro direito. Tenho um enorme prazer em atender os clientes. Eu falo que eu acabo virando amiga ou psicóloga, porque tem um pouco disso também. Claro. Essa questão da leitura, por exemplo, leitura corporal, tudo isso faz parte muito forte da psicologia. Tudo isso faz parte, né?
E é isso. Então, sou advogada, não sei fazer outra coisa a não ser. Então, precisou de dicas, pode me convidar. Assuntos jurídicos, tô dentro. Para isso tudo você tem os contatos da doutora Roberta aí na tela e com certeza você vai fazer contato sim, afinal de contas você já descobriu aqui que tem quem faça muito por você, por marcas e patentes ou até por uma audiência ou outra, enfim, é muito importante. Roberta, eu agradeço demais seu tempo, sei que ele não é dos mais tranquilos que você tem aí em seus afazeres, mas conseguiu arrumar esse tempinho para vir aqui nos visitar, tomar esse café conosco, né? Maravilhoso, E maravilhoso. batermos esse papo bastante descontraído. Como tem muitos outros assuntos ainda, eu já vou deixar aberto aqui para que você volte numa nova oportunidade. Será um prazer. Eu que agradeço esse café, essa tarde maravilhosa. Clóvis, só tenho elogios, um profissional incrível, um talento maravilhoso. E sempre vou ter, sim, um tempo na minha agenda para você. Só convidar que estarei aqui com você e com o seu público. Eu não tenho palavras para agradecer sua consideração, realmente faz toda a diferença quando nós temos uma profissional desse garbo e importância se colocando à disposição para estar aqui conosco. Roberta, obrigado, de verdade, Eu viu? que agradeço. Casa de portas abertas para você, sempre que você precisar, estamos você juntos, também. tá bom? Obrigada. Então é isso, esse é o nosso programa Entre Faces, onde a gente fala sobre tantas coisas e você é sempre nossos convidados. Você é nosso convidado para estar conosco aqui todas as terças-feiras através do YouTube e nas redes sociais do Litoral em Pauta, gravado aqui do Prosa e Poesia. Enfim, estamos juntos, ok? Vem sempre conosco que nós estaremos sempre com você. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, obrigado.